Bom dia, boa tarde, boa noite a quem está nos assistindo. Eu sou o Otávio Morales do Ciência de Calçada e hoje eu tenho o prazer e a felicidade de abrir o segundo Proseando, onde a gente vai ter três educadores aqui de diferentes faculdades, diferentes saberes, onde vão debater acerca do tema educação na pandemia. Cada um vai apresentar a sua ideia em até 20 minutos e depois a gente vai fazer uma síntese geral. A primeira pessoa que eu gostaria de chamar é o Gustavo. Gustavo, se apresente para nós, conte um pouco do seu projeto e também sobre a sua perspectiva acerca da educação na pandemia. Com você. Então, primeiramente, agradeço o convite, agradeço poder estar participando aí desse debate com pessoas tão ilustres aí nas suas áreas de pesquisa, né? Primeiro, acho que a gente tem que exaltar também o trabalho do Ciência na Calçada, de extrema importância e muito significativo, porque às vezes a gente fica preso dentro da academia e a gente sabe que poucas pessoas leem uma dissertação ou uma tese de uma outra pessoa. Trazer esse acesso de forma mais simples, um pouco menos, digamos, com essa necessidade de um rigor acadêmico é bastante importante. Mas eu sou natural aqui de Ourinhos mesmo. Eu saí daqui em 2003 para fazer uma faculdade de um curso que é Naturologia Aplicada. Trabalhei, fiz formação em saúde mental e acupuntura e acabei entrando para o campo da educação. Aí eu fiz a pedagogia na Universidade Federal de Santa Catarina e o mestrado e doutorado lá também na linha de filosofia da educação. E meu objeto de pesquisa, ele passa pela filosofia da infância e discute bastante a questão da morte e da finitude na nossa vida, na vida das crianças, como lidar com esse tema que é um tema tabu. Hoje, atualmente, eu estou como professor na Estácio de Sá, aqui de Ourinhos, e também como secretário de Cultura. Bom, então, essa provocação, né, inicial de educação e pandemia, eu fiquei pensando, né, quais caminhos traçar, qual trilha seguir para poder discutir um pouco sobre isso. E antes de entrar exatamente na educação e na pandemia, eu gostaria de falar um pouco dessa questão de pensar as ciências humanas como ciência, né? Esse é um debate bastante caro para a gente, que é das humanas, né? Somos da área das humanas. E, por vezes, não somos compreendidos como produtores de ciência, infelizmente, porque hoje o que nos traz aqui é exatamente um debate reflexivo sobre a educação na pandemia. E isso é pautado e baseado em questões científicas. A grande dificuldade que a gente tem de compreender a área das humanas como uma ciência é exatamente não conseguirmos quantificar e numerar certas coisas, como na área das ciências exatas ou da biológica, né? Geralmente, nossos trabalhos, eles são muito mais qualitativos do que quantitativos, né? Mas agora, nesse tempo de pandemia, em que a educação precisa, de alguma forma, ser repensada, a gente tem na área das humanas um filão bastante importante, né? É algo bastante caro e significativo, porque a gente está tratando de algo novo. Né? Eu, como pedagogo, tendo feito um mestrado e um doutorado na educação, em momento algum, em disciplina nenhuma, eu vi a ideia de, bom, temos uma pandemia, não podemos mais nos encontrar, como vamos lidar com a educação? Então, isso é algo extremamente novo e que nós estamos criando. E aí eu digo nós porque realmente somos nós, desde os pequenos, os bebês, da educação infantil, até os adultos, né, do ensino superior, e nós, professores. São duas coisas bastante distintas que a gente tem. Né? Uma coisa é você ter uma educação à distância, onde o seu trabalho você já sabe que vai ser virtual, vai ser pela internet, que você já tem um planejamento para isso. Isso é totalmente diferente do que logo no começo de um semestre, com um mês e pouco de aula, parar tudo e falar, gente, ó, não tem mais como ir para a escola, não dá mais para ir para a universidade, porque agora a gente não pode ter mais contato. Essa ideia de precisar, no meio do caminho, transformar as coisas à distância,
escancara algo muito significativo e bastante caro para todos nós, eu acredito, das ciências humanas, que são as desigualdades que nos permeiam, né? A gente sabe que socialmente já temos muitas desigualdades e educacionalmente isso é muito grave. E agora, durante a pandemia, a gente percebe que nem todos têm um acesso à internet, nem todos têm um ambiente confortável e adequado para poder ter uma aula, para poder acompanhar alguma aula. Nem todos têm dinheiro para imprimir atividades e executar essas atividades, ou um computador adequado para baixar um programa e executar trabalhos que são solicitados. E aqui eu estou falando do ensino infantil até o ensino superior. E, particularmente, eu sei de histórias de professores que não tinham um equipamento adequado para poder dar conta de um ensino à distância, né? Então, são fatos que, daquele que está sendo educado até aquele que está educando, a gente tem e precisa se reinventar. E isso escancara demais as desigualdades que a gente tem. E falando em desigualdade, eu acredito que o melhor exemplo e o mais pertinente para isso é a questão, a grande polêmica que teve sobre o Enem, né? Fazer ou não fazer o Enem. E isso é mostrar que não temos todos as mesmas chances e as mesmas oportunidades. Parece ficar muito mais evidente nesse período de pandemia, que a gente precisa se afastar das escolas, mas a grande questão é que durante as aulas presenciais a gente segue tendo desigualdades. Se há algo que a educação vem aprendendo agora, né, ou melhor, ela escancara agora por causa da pandemia, é exatamente as questões de desigualdade que a gente vive. Né? A área das humanas, né, as ciências humanas, ela é de extrema importância para a gente poder refletir isso. Sem essa reflexão, sem essa análise de conjuntura, sem essa possibilidade de pensar aonde a gente avançou tendo essa educação online e aonde a gente regride tendo essa educação online, a gente não tem mais ciência sendo produzida. A gente agora está num momento de busca de vacina, né? Percebe-se qual é a ciência em alta no momento, mas a área das humanas ela é de fundamental importância para esse momento e essa reflexão. E tem uma outra questão que a gente precisa levar em conta, que é algo debatido bastante na pedagogia, tanto para a educação infantil quanto para ensino superior, é a questão do tempo. O tempo, ele é algo que nos direciona através da educação. Mas o grande problema é que agora, estando em casa, tendo que fazer as coisas pelo computador, a gente percebe o quê? Que o tempo das aulas, ele reduziu. Por quê? Porque a gente não tem uma qualidade de atenção suficiente para estar de frente para essa tela durante 4 aulas. Mais uma vez, a gente começa a ter que repensar a educação. É claro que tem diversos fatores que são levados em conta, né? Eu acredito que, e tenho ouvido muito isso, as pessoas falando, poxa, mas eu estou trabalhando de casa, né? Pô, eu estou aqui, ó, na minha sala, né, no meu conforto, era para estar tranquilo, mas não está. Está extremamente desgastante. Primeiro, porque a tela tem diversas questões relacionadas à tela, né? A luz, né, o trabalho, a posição que você está. E outro grande ponto é que não há o contato. Eu estou aqui, vocês estão aí, e a gente não se toca, a gente não se vê de verdade. E aí a gente vê mais uma vez a importância dessa reflexão realmente, né, de pensar no ser humano como algo para além de estar sentado vendo uma aula. Por que quando é presencial eu consigo tocar tranquilo 4 aulas? Porque eu estou vendo todos os meus alunos, né? Então, essa forma da gente pensar essa reinvenção de aula é também levar em conta e em consideração o quanto o tempo ele é relativo e significativo para a gente. E aí eu queria trazer uma reflexão com relação ao tempo, que a gente não tem um tempo apenas cronológico. Né? Existem outras 2 palavras que definem o tempo. Uma é cronos, que é esse tempo que a gente conhece, né, dos segundos, dos minutos, das horas. O outro é o tempo kairos, que é o tempo da oportunidade, e o outro é o aion, é o tempo da intensidade. E aí a gente aprende muito com as crianças através dessas outras formas de pensar o tempo. A criança não sabe funcionar num tempo cronológico. Então, por isso, aula online para a criança é um desafio ainda maior, que a criança a gente tem que o tempo todo falar para ela sobre o tempo.
Ó, tá na hora de dormir, tá na hora de comer, tá na hora de tomar banho. A gente vai mediando a criança para esse tempo cronos. Por quê? Porque ela funciona em um tempo oportuno. Ó, meu brinquedo tá ali, é hora de eu brincar, é minha oportunidade. E num tempo de intensidade. A hora que ela entra naquilo, se ela realmente se entregou para aquela brincadeira, ela vai intensa naquilo. Ela não sai. Quantas vezes dentro da educação infantil bate o sinal, bate o tempo cronos ali, é hora de comer, e a criança está lá desenhando, pintando, entretida naquilo. Ela está na sua intensidade, ela está num tempo aiônico funcionando, né? E aí você tem que parar e alertar, ó, Cronos está te chamando, é hora de comer. Se a gente não for agora, você vai ficar sem comida. E a educação online nos alerta isso também, né? Qual é a qualidade do tempo que a gente tem nas aulas? Qual é a qualidade do ensino presencial ou online? Né? De que forma a gente consegue realmente utilizar esse tempo? Será que a gente precisa de 240 minutos? Será que a gente precisa de 60 minutos? Será que, dependendo da intensidade que eu me utilizo, da forma que eu for aplicar aquele conceito e da oportunidade que eu vejo naqueles estudantes, naquelas crianças, naquele momento, eu não consigo resolver tudo em 20 minutos? E é claro, né, aqui é uma provocação realmente, porque parece que as coisas, elas estão cada vez mais reduzidas. Somos bastante, ou estamos nos tornando bastante imediatistas. Ah, eu não quero ler o livro, eu vou ouvir um livro. Eu não quero nem ver a coisa acontecendo, eu vou pôr aqui no podcast para ouvir, porque eu posso ir fazendo outras coisas. Ou seja, eu não lido nem de forma oportuna mais com o meu tempo. Eu nem me dedico àquele podcast, por exemplo, não, porque eu vou deixar ele rolando enquanto eu lavo uma louça, enquanto eu tomo um banho, enquanto eu faço uma outra coisa. A gente se movimenta por essa lógica de um tempo cronológico que parece ser cada vez mais cruel na nossa vida. E aí, um último ponto que eu elenquei aqui para trazer nessas provocações, a grande dificuldade que fica escancarada no momento atual da gente conseguir pensar no presente. A gente não consegue dimensionar a nossa atenção para o presente. Né? Esse é um grande problema humano que fica escancarado nesse período de educação e pandemia. A gente quer saber quando vamos voltar a ter o contato com as pessoas. E não digo que isso é ruim, só que o grande problema disso é que vai gerar uma ansiedade gigante, vai gerar uma tensão enorme. Então, eu vou ter mais casos realmente de pessoas tendo ataque de pânico, tendo um ataque de ansiedade, piorando o quadro depressivo que ela já tinha. Parece, né, me parece que educação e pandemia está dando uma lição para a gente de como perceber o tempo em outras formas, de outras maneiras, e em como criar esses outros jeitos possíveis de estar relacionado, estar se relacionando com a educação e o ensino de forma geral. Acho que é isso. Muito oportuna a sua fala. Parabéns, Gustavo. Muito legal. Gostei muito da sua reflexão sobre o tempo, a modernidade. Muito importante para a sociedade, como em geral, pensar nisso. Parabéns. Oi, aqui é o Guilherme Lima do Ciência de Calçada e como esse vídeo ficou muito longo e com muito conteúdo, nós preferimos separar ele em 4 partes no total. Cada parte será postada individualmente. Então fique de olho nas nossas redes sociais para acompanhar o vídeo completo.